Você será uma vítima do amor de Deus, amém? Amém. Meu nome é Alberto Magno, por incrível que pareça, porque Alberto é grande e Magno é maior ainda, né? Aí olha pra mim e dá 1,60 m, ô glória, né? E sou conhecido por Beto. Tive a graça de iniciar na Renovação Carismática Católica quando eu tinha 13 anos, né? Tá com uns 2 dias, né? Glória a Deus. Tá com 32 anos, vai fazer. E eu queria dizer para você que eu sou muito feliz desde o dia que eu entrei dentro da Renovação Carismática Católica. Sou casado com Lorena, uma bênção, vamos fazer 11 anos de casados. Uma pena ela não poder estar aqui, mas eu já me comprometi com a Lucinha para dizer que a próxima vez eu quero vir com a família todinha, que aqui é uma bênção. Vamos fazer 11 anos de casados. Amém. Fica completo, né? Temos 3 filhos, a Lívia Catarina, 9 anos, uma homenagem que nós fizemos a Santa Catarina de Sena, baluarte da nossa comunidade. Ana Clara, de 8 anos, porque nasceu no dia de Santa Clara. E Francisco Felipe, de 1 ano e 11 meses, porque nasceu no dia de São Francisco. Oh, glória, né, irmão? Amém, não é? Quando eu olho para minha família, eu lembro o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, versículo 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. E quantos acréscimos Deus não me deu, Deus não me presenteou. A Lorena, meus 3 filhos, grandes acréscimos de Deus para mim. Me fazem muito feliz, graças a Deus. E com 17 anos tive a felicidade de fundar a Comunidade Católica Paráclito. Ela tem 27, eu tenho 44. Mais da metade da minha vida servindo ao Senhor e nunca me arrependi. Amém. Eu me lembro muito, sobretudo quando eu saio para partilhar sobre os valores do reino de Deus, do encontro que Marta e Maria teve com Jesus. Já ouviram falar de Marta e Maria, 2 irmãs, irmãs de Lázaro, né? Primas de Jesus. Jesus entra na casa das 2, enquanto Marta está areando as panelas, é o novo, né, arear? Marta areando as panelas, lavando as coisas, Maria vai para os pés de Jesus. Aí Marta fica doidinha, atazanada do juízo. Jesus, tu não te preocupa não, Jesus, eu estou aqui fazendo as coisas sozinha, e o Senhor não manda nem Maria me ajudar. O que é que Jesus disse para Marta, hein? Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, né? Só uma te é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E vocês, com certeza, esse final de semana escolheram a melhor parte. Eu também. Servir a Jesus. Não tem parte melhor. O resto é resto, né? O resto não é nada diante dessa infinitude que é estar na presença do Senhor. Então eu quero dar continuidade dizendo isso para você, que você escolheu nesse final de semana a melhor parte. Muitos convites foram feitos para você, não tenho dúvida ou não? Foram? Feriado aí, talvez o último, né? Do ano, bem grande. Muitos compromissos, muitos convites surgiram, mas graças a Deus, como Maria, eu e você escolhemos a melhor parte. A melhor parte está em Deus, na presença de Deus, amém? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos. Glória a Deus. Eu tomara que amanhã você não saia daqui decepcionado. Porque quando o Espírito Santo age, ele age na totalidade, né? Na plenitude. E eu peço a Deus que amanhã ele consiga atender todos os seus anseios que você chegou até aqui, para que você não seja decepcionado. Aliás, não conheço nenhum ainda que ao optar por Jesus tenha sido decepcionado. Amém? Não tenha medo de dizer amém não. Tem gente que pensa que só quem diz é protestante, não é não? Mas amém quer dizer assim seja, não é? Eu acredito, eu confirmo, eu creio. Trouxeram a Bíblia, trouxeram? Glória a Deus, é tão bonito ver o povo de Deus com a Bíblia, não é? Graças a Deus todos trouxeram, não é? Teve um ali que disse, fala, meu Deus, eu me esqueci. Mas é só olhar na Bíblia do vizinho, João capítulo 4, que a gente vai partilhar sobre o tema Enchei as talhas. Nós estamos no mês da Bíblia, não é? Ou não? Quem foi que traduziu a Bíblia do hebraico, do grego e do aramaico para o latim? Diga São Jerônimo, diga. São Jerônimo, glória a Deus, né? Por isso que o mês da Bíblia é dedicado, o mês de setembro é dedicado à Bíblia. Porque o dia 30 é o dia de São Jerônimo, não é não? E ele traduziu a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. E ele traduziu, sem perder nenhuma essência, para o latim. Essa tradução ficou conhecida como, alguém sabe? Valendo meio ponto na média.
Vulgata, conhecida, divulgada, não é? Depois que ele traduziu o latim, era a língua que todo mundo falava. Então, graças a São Jerônimo, a Bíblia hoje chegou a mim e a você. Está no lugar onde ela sempre deveria estar. Onde? Ao meu lado, né? A palavra de Deus é a nossa companhia. É o alimento para a nossa alma, não é? A luz para os nossos passos, como diz o Salmo 118. Amém. Então, São Jerônimo traduziu, a tradução levou o nome de Vulgata, que quer dizer divulgada, né? Foi espalhada para todo mundo por causa da tradução em latim. Graças a Deus e graças a São Jerônimo. Então, vamos abrir no Evangelho de 2 São João, capítulo 4. E aqui uma pergunta que não quer calar. Quantos são as 4 narrativas do Evangelho? Alguém sabe? Quantas são? As 4? São 4, né? Agora elas são Mateus, Marcos, Lucas e João. As 4 narrativas são 4. E nós vamos partilhar o primeiro. É João 4 não. É João 2, não é? É porque aqui no tema está João 4, eu marquei João 2, não estava entendendo nada. O primeiro sinal, capítulo 2 de João, tá bom? É o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus. Não se prenda à tradução que eu vou ler. Vai na sua aí que é a mesma coisa, pode ter certeza, viu? Capítulo 2 do Evangelho de João. Ora, abriram? No terceiro dia, houve uma núpcia em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Lógico, onde está o filho está a mãe. Não pode ser diferente. Jesus também foi convidado para as núpcias, como também os seus discípulos. Interessante que ele fala primeiro da mãe, né? Depois de Jesus, depois dos discípulos. Como faltasse vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe respondeu: que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: vamos ler juntos? Fazei tudo o que ele vos disser. Havia 6 talhas de pedra destinadas às purificações dos judeus. Elas continham cada uma 2 ou 3 medidas, que dá mais ou menos 100 litros. Jesus disse a eles: enchei de água essas talhas. E eles as encheram até a borda. Jesus lhe disse: agora tirai um pouco e levai ao mordomo. Eles a levaram e ele provou a água convertida em vinho. Ele não sabia de onde aquilo vinha, ao contrário dos que serviam e que tiraram a água. Por isso ele se dirigiu ao recém-casado e ele lhe disse: todo mundo oferece primeiro o bom vinho, e quando os convivas já estão alegres, faz servir o menos bom. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Vamos dizer juntos? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Tal foi em Caná da Galileia o início dos sinais de Jesus. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mas só ficaram lá poucos dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra da salvação. Amém. Eu fiz aqui uma pequena reflexão que eu queria partilhar com vocês. Pode ser? Pode, não pode? A primeira grande reflexão que eu queria partilhar é uma pergunta: quais são as talhas que a nossa vida hoje precisa ser cheia, não é? Que talhas são essas que a minha vida e que a sua precisam de ser tocadas pelo poder de Deus nessa tarde? Fecha teus olhos um pouco e apresenta ao Senhor qual a área da tua vida, qual o problema que você está passando, qual a dificuldade que você está enfrentando, para que nessa tarde, no nome de Jesus, tudo isso seja dissipado pelo poder do Espírito Santo. Apresentemos ao Senhor quais são as talhas da nossa vida que precisam ser cheias, porque já estão esvaziadas. Para que, como eu falei no final dessa tarde, juntos nós possamos clamar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha encher, no nome de Jesus, cada talha dessas. Amém? Amém.
Vocês lembram dessa passagem, não lembram? Ou não? Já leram? Já leram? Onde foi o casamento? Em Caná, não é? Jesus já tinha realizado algum milagre? Não, não é? Quem é que estava lá no casamento como convidados especiais? Estava Nossa Senhora, não era? Estava Jesus e os discípulos, não é verdade? E foi em cima dessa cena que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Eu queria dar continuidade à nossa partilha, dizendo uma coisa que eu tenho descoberto, não por minha graça, mas por graça de Deus, e isso é bem óbvio. E queria partilhar com vocês. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não permitimos que elas aconteçam. Sabia disso? É a primeira grande conclusão que eu queria tirar para vocês do Evangelho de João, capítulo 2. Aquelas talhas só foram cheias porque alguém permitiu que elas fossem preenchidas. Se não houvesse a permissão, se não houvesse a autorização, aquelas talhas com certeza não seriam preenchidas. Então nós precisamos nos decidir para que a graça de Deus, da mesma forma que foi manifestada em Caná da Galileia, também seja manifestada na nossa vida. Então muitas coisas, muitos milagres, muitas curas não aconteceram ainda na nossa vida, porque nós ainda não, permitimos, não é? Porque o Espírito Santo de Deus só age na alma daquele que decidiu. Isso se chama viver o senhorio de Jesus. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, não sei se você sabe, mas o nome Jesus quer dizer Deus salva. E o nome Senhor quer dizer dono. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu quero dizer que aquele que me salvou é o meu dono, é o meu guia. É Ele quem vai me garantir a felicidade, não é? Então, graças a Deus, aqueles homens atenderam a solicitação de Nossa Senhora, não é? Fazei tudo o que Ele vos disser. Porque muitas coisas, como eu já falei, estão para acontecer, mas precisamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos. É verdade. E muitas coisas na nossa vida nós queremos fazer contra a vontade, contra o desejo de Deus. E depois queremos culpar a Deus. O livro do Deuteronômio, capítulo 11, vai dizer: diante de ti eu ponho a bênção e a maldição. Então nós temos o poder de decidir. O poder de decisão cabe a mim e a você. A ação é de Deus, mas a decisão é minha e é sua. É por isso que a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, olha como é fácil decorar. Capítulo 6, versículo 12. Qual é o dobro de 6? Qual é? 12, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. Se eu sou cristão, se eu aceitei que Jesus é o meu Senhor, se eu entendi que eu fui feito para ser de Deus, eu devo seguir os caminhos de Deus. Eu devo escolher o que Deus quer que eu escolha. Interessante, nós temos o poder de decisão, mas ao mesmo tempo nós sabemos o que é melhor para nós. E o melhor para nós é Jesus. Então nós temos que pedir a graça nessa tarde, que Ele nos abençoe, dando-nos essa liberdade sim, mas dando também o poder de sabermos escolher o que é melhor para nós. Porque como diz São Paulo, tudo me é permitido, eu posso fazer tudo. Mas nem tudo que eu faço me edifica. Nem tudo que eu faço é para a glória de Deus. O que é que eu tenho que fazer? O que Ele me disser, o que Ele me pedir. Eu não sei se vocês já repararam, mas qual é o número das talhas que existia lá na festa? Quantas talhas? 6 talhas. Por que 6? Porque 6 é a imperfeição. Qual é a imperfeição, hein? 7. A perfeição qual é? 7, né? E eram 6 talhas, legal, não é? Por que não eram 7 e eram 6 talhas? Porque a perfeição vem com Deus. Amém? Que o irmão disse ali que é a 7ª talha, né, irmão? Glória a Deus.
Então faltava alguma coisa naquele casamento. Como falta alguma coisa na minha vida. Como falta alguma coisa na tua vida. Somos imperfeitos. Mas Deus quer, conforme a carta de Pedro, que nós sejamos perfeitos, sejamos santos. E como é que nós vamos conseguir alcançar a santidade? Com quê? Com Deus, com Jesus, né? Nossa vida está imperfeita. Temos 6 talhas. Falta ainda a perfeição. E a perfeição só vem com Jesus. Nós só seremos perfeitos em Jesus. Diga isso para o seu irmão, diga. Nós só seremos perfeitos em Jesus. Amém? Então às vezes nós dificultamos muito a ação de Deus. Sabemos que estamos precisando. Sabemos que estamos necessitando da ação de Deus, mas não convidamos que o Senhor venha visitar as talhas da nossa vida. E às vezes precisamos deixar com que elas sequem para clamarmos a ação de Deus. E às vezes a gente complica a ação de Deus em nós. Porque para ela ser preenchida não precisa estar seca não, precisa? Não. Diminuir 1 litro já dá para encher, não dá não? Acabaram-se 5 litros da tua vida de fé, então é sinal que você está precisando de 5 litros. Não é necessário que eu e você deixemos que a nossa vida chegue ao fundo do poço. A partir do momento que eu e você estivermos precisando, é momento certo da ação de Deus. Então às vezes a gente dificulta muito a ação de Deus na nossa vida. Em que sentido e como? A gente deixa secar tudo para clamarmos Deus na nossa vida. Não é preciso. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 diz: em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Em todos os momentos da nossa vida, devemos dar graças a Deus. Para que quando passarmos por dificuldades, também por termos dado graças a Deus nos momentos de glória, nós lembremos que Deus é o nosso tudo. Então às vezes a gente dificulta a ação de Deus, nesse sentido que eu falei, deixando chegar ao fundo do poço, e por isso que muitas pessoas desistem da caminhada, né? Não, eu fiz um retiro, tá com uns 15 anos, né? E até hoje eu bebo desse retiro. Glória, graças a Deus, né? Que ainda tem alguma coisa. Mas a verdadeira graça, ela tem que ser derramada na nossa vida todos os dias. Por isso que eu queria abrir um parêntese e falar da importância de nós estarmos sempre unidos. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no capítulo 4, fala muito disso. Que os cristãos eram assíduos na oração. Os cristãos, todos os dias, eles estavam rezando, partilhando, escutando os direcionamentos para a vida deles. Então eu louvo e bendigo a Deus por essa comunidade, no meio da região norte. Glória a Deus, que se torna um oásis para nós, né? Quando nós estivermos precisando, corra para cá. Não é verdade? Quando você estiver precisando de Deus, venha para cá que tem um Senhor para você adorar, não é? Não espere secar o poço, não espere a talha da sua vida secar, para que você procure o Senhor não, porque você está dificultando a ação de Deus na tua vida. Amém? Amém ou não? Então nós precisamos nos reabastecer todos os dias, não é? Porque todos os dias nós precisamos de Deus. Quem é que faz o impossível? Deus, não é? Jesus. A nós cabe fazer o possível. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Escolher Jesus, não é? Apresentar as talhas da nossa vida para que Jesus opere. Nós podemos realizar milagres? Podemos? Não. Mas podemos clamar a Jesus que realize o milagre em nós, né? Sem Ele nós não fazemos nenhum milagre. Então as talhas secas eram um momento propício para Jesus agir. Por quê? Eu lembrei do baluarte de vocês, São Francisco. Ele dizia: quando nós não temos nada, Deus venceu o nosso tudo.
Por que é que as talhas estavam secas? Para que a manifestação da glória de Deus fosse inquestionável, né? Porque se tivesse vinho, ia jogar água e ia se misturar. Tudo bem que ia ficar um vinho fraco, mas não deixava de ser vinho. Então, quando a nossa vida está um bagaço, desculpa a expressão, quando nós não temos nada mais para oferecermos, nem a Deus, nem aos nossos irmãos, quando as nossas talhas são só pedras, e quando nós não temos mais nada para oferecer, é o momento oportuno para a ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Vou dizer de novo, quando nós não temos nada, quando nós não somos nada, Deus venceu o nosso tudo. Então, o momento mais propício para a ação da glória de Deus é quando nós não somos nada. Quando nós nos colocamos nada diante de Deus, que é tudo. Aquelas talhas não eram mais nada. Tinha acabado tudo. Olha a vergonha que ia passar, né? Passar uma tremenda vergonha. E principalmente quando o desespero bate na nossa porta, é o momento certo para Deus agir. Eu me recordo agora de uma passagem, se não me falha a memória, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro e João vão curar um coxo na entrada do templo, e as autoridades olhavam para Pedro e João como que querendo desfazer, diminuir Pedro e João, porque eles eram bravos, não é? Analfabetos. O que foi que as autoridades disseram? Não eram aqueles homens, né, pescadores? Eles que fizeram isso, homens sem instrução, né? Pois bem, que bom que eles eram sem instrução, porque ficou claramente manifestado em Pedro e João que aquela ação foi de Deus. Então, que bom que nós sejamos sem instrução. Que bom que nós nos coloquemos diante de Deus como nada, como aquele necessitado, como aquele dependente, porque é o momento certo de Deus manifestar a sua glória. Se Pedro e João fossem doutores da lei, a graça não ia ser para Jesus. Não é verdade, né? Eu não sei se vocês já leram o capítulo 11 do livro de Gênesis. Fala sobre a torre de Babel. O que quer dizer Babel, hein? Diga divisão, diga. Divisão, olha aí, glória a Deus. O que quer dizer Babel? Divisão. Se vocês forem prestar atenção, como um dia desse eu fui ler de novo e não tinha prestado atenção, eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. Até aí tudo bem. Mas sabe o que é que está por trás? Eles queriam ir contra a vontade de Deus. Eles não queriam fazer o que Deus queria fazer. Enquanto Deus queria que o povo dele se espalhasse pelo mundo, eles queriam construir uma cidade bem alta para que ninguém se espalhasse pelo mundo. Olha aí. Contra a vontade de Deus. Outra coisa interessante de Babel. Eles queriam construir uma torre para que eles ficassem afamados, para que a glória fosse deles. Interessante, né? Aí o que é que Deus faz? Confunde a língua deles, né? Todo mundo falando várias línguas diferentes, contrário de Pentecostes. Interessante que lá só falava uma língua. Falava uma língua e não se entendia. Pentecostes falava várias línguas e se entendia, né? Então, quando nós estamos na graça, Deus venceu o nosso tudo, não é? É Ele quem nos conduz. Então, olhe para o seu irmão e diga: quando não temos nada, faz de conta que todo mundo está dizendo: Deus venceu o nosso tudo. Diga. Vira para o outro lado e diz: quando nós não temos nada, Deus venceu o nosso tudo. Amém? Amém. Abre tua Bíblia aí, na carta de São Paulo aos Hebreus, desculpa. Carta de São Paulo aos Hebreus. Abre tua Bíblia, em nome de Jesus. Capítulo 11. Já ouviram falar dessa carta? Já? Já? Glória a Deus. Hebreus 11. Qual o versículo? Diga 6, diga. Glória a Deus, né? Eu digo o capítulo, você diz o versículo, pode ser? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus, né? Podemos ler?
Quem não trouxe a Bíblia, escreve no coração. Mas nunca esqueça disso que eu vou ler agora para você, meu irmão. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Olha que interessante. No Caná da Galileia também foi isso. Eles foram testados na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de continuarmos a ler esse versículo, na opinião de vocês, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Sem olhar na Bíblia. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Diga aí. Arrisca, não tem medo não. Hein? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Sem pedir ajuda das placas. Sem olhar na Bíblia. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Por que é? Aí nós vamos olhar na Bíblia agora. Olha o que é que diz aqui, ó. O autor sagrado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Amém? Quem se aproxima de Deus deve crer que Deus existe. Claro. Se eu estou buscando a Deus, se eu acredito que Ele pode mudar a minha vida, eu preciso antes acreditar que Ele existe. Já viram alguém buscando algo que não existe? Já? Claro que não. Então a fé daqueles apóstolos, a fé daqueles escravos foi colocada em prova. Fazer tudo o que Ele vos disser. Meu Deus, o que é que Ele vai dizer para eu fazer, né? Eles não questionaram. Quando Nossa Senhora voltou para os escravos e disse, para os empregados e disse, fazei tudo o que Ele vos disser, é porque Nossa Senhora sabia o filho que tinha. E graças a Deus os empregados se apossaram daquela ordem e foram fazer o que Ele ia dizer. Nunca esqueça disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem de Deus se aproxima deve crer que Ele existe. Se você quer que aconteça alguma coisa na sua vida nessa tarde, você precisa primeiro acreditar que Deus existe. É o primeiro passo para que nós alegremos o coração de Deus. Acreditar que Ele existe. Deus quer que eu e você acreditemos que Ele existe. E Ele continua. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima deve crer que Ele existe e recompensa os que o buscam, os que o procuram. Palavra do Senhor. Então nós precisamos hoje nos colocar nas mãos de Deus, como aqueles empregados se colocaram a pedido de Nossa Senhora nas mãos de Jesus. Fazer tudo o que Ele vos disser, para que eu possa fazer tudo o que Jesus disse na minha vida, eu preciso acreditar que Ele existe. Para que eu me coloque nas mãos de Deus, para que eu apresente para Ele a minha dificuldade, a minha doença, eu preciso primeiro, antes de apresentar, ter a certeza de que Ele existe. Preciso confiar na sua ação infalível. Quando Deus age, Ele faz. E faz a obra por completo. Então, para que as talhas fossem cheias e transformadas em vinho, foi preciso que alguém confiasse no poder intercessor de Nossa Senhora. E para que o milagre aconteça na sua e na minha vida, é preciso, é necessário, é imprescindível que nós confiemos em Deus. Ele só vai transformar tudo que não presta da nossa vida em graça, se nós confiarmos nele. Então nessa tarde, meus irmãos, nós vamos ser provados na nossa fé. Nós vamos confiar em Jesus. Nós vamos confiar tendo a certeza de que Ele vai agir. Amém? Se você não confiar, nem peça.
Outra coisa que eu coloquei aqui: quando se conhece, se confia mais. Precisamos conhecer mais a Jesus e a sua mãe, para que quando Nossa Senhora aparecer na nossa vida e disser: fazei tudo que o meu filho te pedir, nós tenhamos a certeza de que ela não está enganada. Então nós precisamos conhecer mais a Nossa Senhora. É outra conclusão que eu tirei da leitura desse evangelho. Porque a partir do momento que eu conheço mais Nossa Senhora, eu confio mais. A partir do momento que eu conheço a ação poderosa do seu filho, eu confio mais. Então, para que eu confie mais, eu preciso conhecer mais. Então, nunca é demais o nosso conhecimento sobre Nossa Senhora e sobre Jesus. Aliás, outro parêntese. Eu não sei se vocês sabem, mas me permita partilhar. Porque tem muito católico que tem medo de venerar Nossa Senhora, sabia? Tem católico com medo de falar de Nossa Senhora. Coitado, né? Não sabe o que está perdendo. Não é não, amiga? Não sabe o que está perdendo. Porque onde está o filho está a mãe. Onde está a mãe está o filho. Isso não tem nenhum problema. Tem para os outros que não conhecem. Por que é que eles não veneram e não acreditam no poder intercessor de Nossa Senhora? Porque eles não conhecem. Os protestantes não conhecem Nossa Senhora. Se não conhece, não confia. Então existe o culto de adoração, que é chamado culto de latria. Não sei se vocês sabiam disso. O culto de adoração só é devido a Deus. Por isso que Deus abomina os ídolos. Daí a palavra idolatria. Adoração aos ídolos. Deus não diz iconolatria, adoração aos ícones. Deus não diz imagem-latria, adoração à imagem. Em outras palavras, Deus não abomina imagem. Deus abomina ídolos. Por isso a palavra idolatria. Não precisa ser imagem para que Deus abomine. Precisa? Precisa ser ídolo. Por isso, quando eu faço do meu emprego um ídolo, eu estou cometendo idolatria. E é a imagem. Quando eu faço do meu time uma idolatria, ou meu ídolo, eu estou cometendo idolatria. E o meu time nem é imagem, é real. Coitado do meu que eu estou torcendo. Glória a Deus, né? É direto acendendo lá embaixo a lanterna. Glória a Deus. Amém. Então ele não é imagem, ele é real. Se Deus abominasse a imagem, ele não tinha nos feito a sua imagem e semelhança. Nós somos Deus, somos. Nós somos Deus? Somos imagem de Deus. Se Deus abominasse a imagem, ele nos abominaria. Ele faz é nos amar, não é não? Não é verdade? Bete o culto a Nossa Senhora, qual é o nome? Dulia, né? Dulia, o culto de veneração. Interessante que no final desse evangelho, alguém lê para mim o final bem alto, o final, os 2 versículos antes de concluir esse ponto, o que é que vai dizer? Evangelho de João, capítulo 2, desculpa meu irmão. Voltando, João 2, o que é que diz? No final? Diz, não, eu digo. O que é que diz? Bora, meu povo. Tinha fechado, era a Bíblia, tinha guardado para ir embora. Não terminou não, galera. Ainda vai demorar um pouquinho ainda, o dia todo hoje. João 2, lá no final, o que é que diz? Uma coisa que passa desapercebido por nós. Não, já no final. Tal foi em Caná da Galileia o início dos sinais de Jesus, versículo 11. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Ele manifestou a sua glória.
Para que Jesus manifestasse a sua glória, houve a intervenção, a intercessão de quem? De Nossa Senhora. Para que Jesus manifeste a sua glória na minha vida, precisamos da intercessão de Nossa Senhora. No início desse evangelho é bem claro, quando Jesus olha para Nossa Senhora e diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Por que Jesus disse isso, mulher? Foi para desprezar? Foi Nossa Senhora? Sai fora, mulher. Foi assim que ele disse? Foi para enaltecer que aquela mulher que estava ali era a mulher que está na Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Porque no Gênesis fala que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Que mulher é essa? Diga Maria, diga. Maria. No livro do Apocalipse fala que também na cabeça de uma mulher surgiu uma coroa. Que mulher é essa? Maria, a mulher do Gênesis do Apocalipse. É a mulher de João, do Evangelho de João. É a mãe de Jesus. Aí os irmãos que não conhecem, por isso que não confiam, vai dizer: ó, Jesus não teve nada, tirou Maria de tempo, ó, mulher, sai fora, né? Mas Jesus deixou, foi muito bem claro. Jesus enalteceu que a hora dele não chegou. Está querendo dizer para mim e para você, meu irmão, que muitas graças na nossa vida vão ser derramadas por Jesus? Vão. Mas também por intercessão de Nossa Senhora. Então, se no nome de Jesus você ainda tem algum repúdio, alguma dificuldade de venerar o nome de Nossa Senhora, peça a Deus hoje essa graça. Você é católico, né? Você é apostólico. Você é romano. Como é, minha irmã? Como é? Pode dizer. É a mãe dele. Eu só queria saber o seguinte. Amém, viu aí? Glória a Deus. Se chamasse sua mãe, se chamasse você... Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Sim. Como? Orestes, né? Chegasse para a dona Orestes e disse assim: dona Orestes, vai ter um aniversário lá em casa. Aparece lá, mas pelo amor de Deus, não leva tua mãe, não. A senhora ia. E era pinóia que ia, desculpa a expressão. Se você não gosta da minha mãe, você não gosta de mim. Estamos resolvidos, não estamos não? Se chama você para uma festa e não chama sua mãe, você não é para essa festa não. Porque se você for, você não presta não. Porque o cabo que não gosta da sua mãe, tem muita coisa para acontecer na vida dele, né? Porque não aconteceu nada ainda. Não é verdade? Então é interessante que esse evangelho primeiro fala do nome de Nossa Senhora. Não é? Depois fala que Jesus foi convidado. Mas cuidado, porque a gente pode ter o medo de achar que Nossa Senhora queria se aparecer. Não. Onde era que Nossa Senhora estava nesse casamento? Diga. Na sala ou na cozinha? Na cozinha, minha irmã. Na cozinha. Na intimidade. Só observando, né? Porque é na cozinha que acontecem as coisas. Não é não? Os bastidores. A cozinha é o bastidor daquela casa. E graças a Deus ela estava na cozinha. Porque ela deu fé que faltou vinho. Então muitas coisas precisam acontecer na nossa vida. Vai acontecer pela intercessão de Nossa Senhora. Qual é o culto que nós prestamos a Nossa Senhora? O culto de dulia. Ou melhor, hiperdulia. Porque o de dulia é para os santos. O culto que nós devemos a Nossa Senhora é um culto que está abaixo do culto de latria que é devido a Deus. Deus latria. Nossa Senhora hiperdulia. Os santos dulia. Legal, né? Latria, hiperdulia, dulia. E se a gente for ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, em que Nossa Senhora vai visitar Isabel e vai cantar o Magnífica, ela vai dizer que o poderoso fez nela maravilhas, grandes coisas. E por que fez nela grandes coisas? O nome dele é Santo. Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Ela reconhece que quem faz grandes coisas é quem? Deus. Então Maria sabe muito bem qual o seu lugar. Qual o lugar de Nossa Senhora na nossa vida? Na cozinha, nos bastidores, na intimidade. Então nós precisamos pedir a Deus
que renova em nós, sobretudo como casal, não é? Mais tarde nós vamos ver isso. A necessidade de nós dependermos de Jesus e da sua Santa Mãe. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos conhecer mais Nossa Senhora. Porque quando se conhece, se confia. Quando se confia, se lança. Se Nossa Senhora disse, nós já estamos terminando. Fica tranquilo, viu? Não vou abusar da paciência de vocês, não. Mas quando Nossa Senhora disse, fazei tudo o que Ele vos disser, estava ensinando para nós uma grande lição de confiança em Deus. Maria sabia o que ela estava dizendo, porque ela conhecia Jesus, o seu filho. O sangue que corre na veia de Jesus é o sangue que corre nas veias de Maria. Então ela sabia do poder que Jesus tinha para transformar tudo que ele quisesse transformar naquela manhã. Por que que ela sabia? Porque Jesus é fruto das suas entranhas, do seu íntimo, do seu ventre. Então Nossa Senhora quer que nós confiemos em Jesus, não da nossa forma, mas da forma que ela confia. E se nós confiarmos em Jesus, meus irmãos, nós nunca mais vamos sucumbir. Nós nunca mais vamos ter necessidades de que as nossas talhas sejam preenchidas. Existe uma passagem na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que vai dizer: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que coração nenhum sentiu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós temos que pedir a Deus que em nós hoje Ele renove a fé e a esperança. Precisamos pedir ao Senhor nessa tarde, sobretudo você que anda desanimado, desesperançado, que não tem mais forças para continuar, que não sabe mais o que fazer com seu filho, que não sabe mais o que fazer com a sua filha. É hora, é momento oportuno da ação de Deus. A carta de São Paulo aos Romanos vai dizer que Deus nos fez para sermos mais que vencedores. Existe um lugar, meu irmão, aguardando a mim e a você, que está além do primeiro lugar. Porque ser mais do que vencedor é ir além do primeiro lugar. O pódio só é feito de 3 lugares, mas o de Deus tem mais um para você. A partir do momento que Ele me chamou, que Ele te chamou de mais que vencedor, é porque Ele sabe do que Ele pode fazer em mim e em você. Se Ele fez em 6 talhas, Ele pode fazer muito mais na sua vida. Amém? Se Ele operou maravilhas com aquela água, Ele pode fazer muito mais com a sua vida. Basta crer. Basta esperar. E quando eu espero, eu não me apoio no meu socorro, não. O catecismo está aqui para não deixar mentir. Digo já o número da definição de esperança. Mas ter esperança é me apoiar no socorro e na graça do Espírito Santo. Quem tem esperança não se apoia nas suas forças. É por isso que as pessoas ficam desesperançadas. Por quê? Colocaram sua confiança nas coisas. Colocaram suas confianças nas pessoas. E a nossa confiança tem que estar em Deus. Salmo 127 vai falar sobre isso. Vamos ler o Salmo 127? Vamos ou não? Enquanto vocês abrem aí, eu vou beber um pouquinho d'água. Salmo 127, o que é que diz? Não chegou lá ainda não, mas vai chegar. Tenha fé, viu?
Como é, irmão? Será que eu marquei errado na minha Bíblia? Hã? Salmo 127. Aí você lê o 128, pode ser? É porque depende da tradução, né? Tem a tradução hebraica, tem salmo que foi escrito em hebraico. Oi, Jesus, glória a Deus. 127 diz assim, se não for na sua, você lê o 128. Se o Senhor não construir a casa, seus construtores trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. 126 de vocês? O meu é 127. 126, a irmã disse aqui, obrigado, viu, minha irmã? Deus abençoe. Se o Senhor não construir a casa, seus construtores trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, o que é que diz? Mais alto? A sentinela vigia em vão. Então muitas coisas ainda não aconteceram na nossa família, porque somos nós que estamos construindo. Se muitas graças não aconteceram na nossa vida ainda, é porque somos nós que estamos sendo o Senhor. Diga dela, diga. Dela. É. Se muitas graças não foram derramadas em nós, é porque nós ainda não deixamos o Senhor assumir o comando da nossa vida. É. E nessa tarde, quando nós encerramos aqui, não é não, Lucinha? Nós vamos clamar a Deus que renova em nós a fé em Deus, a confiança nele, a certeza de que se eu fizer o que ele disser, a graça vai, diga acontecer, diga. Oh glória, né? Amém? Olha o que é que diz o catecismo da Igreja Católica, isso aqui é de vocês. No parágrafo 18, 17. A definição de esperança, não posso nem abrir muito, porque é novo, viu? Acho que eu vou acabar comprando esse, que eu esqueci o meu. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus. Né? O que me faz desejar o reino de Deus, o que é? É a esperança. Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas como eu disse, no socorro da graça do Espírito Santo. Amém? Então muitas coisas não aconteceram na nossa vida, e eu creio que ainda vai acontecer ou vão acontecer, porque nós ainda não deixamos nos confiar ou confiarmos em Deus. Não acreditamos que Ele é a nossa esperança e que o nosso socorro vem dele, vem de Deus. Para concluir, para nós fazermos tudo o que Ele nos disser, nós precisamos estar prontos para obedecer. Interessante isso. Nossa Senhora diz, fazei tudo o que Ele vos disser. Aí diz lá o Evangelho que imediatamente, aí, parece que foi combinado, Jesus entra, diz, olha, enchei as talhas, né, de água. E o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? Eles vão encher, não é? Jesus disse, a menina disse até a tampa, né? Até a tampa. Encheu até a tampa, a irmã disse aqui. Oh, glória. Interessante que foi bom ela dizer até a tampa. Porque a graça de Deus em nós é em função da nossa abertura. Se ele tivesse botado 2 dedos, ia ser 2 dedos de vinho. Olha como Deus manda, né, irmão? Se ele tivesse botado só até a metade, ia ser só a metade de vinho. Mas eles encheram até a tampa. 600 litros de vinho. E vinho do bom. Porque quando Deus age,
Ele faz a obra por completo. Não é qualquer vinho não, meu irmão. Então encheu. Então abra seu coração. Porque se você abrir uma brechinha, vai entrar só um pouquinho de graça. Se você abrir tudo, vai entrar toda a graça de Deus que Ele tem para derramar na tua vida. Amém? Para fazermos tudo o que Ele nos disser, é necessário estarmos prontos para obedecer. Na hora que Jesus diz encher as talhas, eles encheram. Eles obedeceram. Muitas coisas não acontecem também na nossa vida porque nós não obedecemos. Se você for fazer um estudo do verbo obedecer em hebraico, vai ver que ele tem a mesma raiz do verbo escutar. Como que querendo dizer para mim e para você que muitas coisas não são realizadas porque nós não obedecemos e não escutamos. Fazemos ouvido de, aí vocês sabem, mercador. E também com os nossos superiores. Muitas graças não acontecem porque nós não escutamos. Queremos fazer o que nós queremos. O verbo obedecer tem tudo a ver com escutar. Então nós precisamos escutar Deus, Jesus, Nossa Senhora na nossa vida. E escutando nós iremos obedecer. Não é escutar com o ouvido não, é escutar com o coração. Por isso que São Paulo fala em Coríntios, o que os olhos não viram, porque a gente viu muita coisa, mas ainda não vimos o essencial, diga, essencial. Nós já ouvimos muitas coisas, mas não ouvimos o essencial. Nós já sentimos muitas coisas, mas não sentimos o essencial. Quem é o essencial? Jesus. Então, para concluir mesmo de verdade, para obedecer nós precisamos escutar. Por isso que fala aquela música, Senhor, eu quero obedecer a tua voz, né? Obedecer a voz. Como é que obedece a voz, né? Eu quero é escutar a tua voz. Mas ela botou obedecer porque é a mesma coisa. Então peçamos também a Deus que pela intercessão de Nossa Senhora nos dê a graça de estarmos sempre atentos ao que Deus está falando. E Deus fala demais. Através da sua igreja, através da palavra, através do seu coração, através do seu irmão, através da sua coordenadora, da sua pastora, da sua fundadora, do seu pároco. Deus fala. E aí, para terminar, um pensamento de Santa Catarina de Sena: é melhor errar com a igreja do que acertar fora dela. É melhor andar mancando dentro da igreja do que querer correr fora dela. É melhor estar com Jesus do que estar fora dele. É por isso que eu digo católico ignorante, futuro protestante. Legal, né? É. Porque quem conhece a igreja e o poder intercessor de Nossa Senhora não deixa a igreja nem a pau, Juvenal. Está entendendo? Católico ignorante, futuro protestante. Se eu conhecesse minha igreja, eu não saía. Amém?